Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por todo o carinho, né? Nós, todos os pastores, ficamos absolutamente honrados, nós nos sentimos honrados e, obviamente, por que não, sensibilizados, né? Então, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma alegria muito grande, irmãos, receber de cada um de vós carinho. A gente quando é pastor, a gente recebe amor imerecido, né? De forma muito discreta, quando vocês terem uma noção, até quando o meu paletó está errado, uma ovelha vem, conserta o paletó, deixa direitinho, porque ele quer que o pastor saia o melhor possível, né? O melhor possível. E, irmãos, é muito carinho. É uma coisa muito gostosa poder estar com cada um de vocês e tentar conduzi-los à presença do Senhor, o nosso verdadeiro pastor. Para quem ainda não compreende como funciona a nossa igreja, nós desde o início tivemos um pouquinho de história. Dificuldades tão grandes, bem no início da igreja. Nosso saudoso pastor Gedeon e pastora Luíde chegaram e, com muita calma, foram angariando alma a alma. Existia nesta casa 12 irmãos. E o Senhor foi abençoando, e foi abençoando, e foi abençoando, e foi trazendo pessoas, e foi levando pessoas. E hoje nós somos produto desta casa, 60 igrejas no país. Saíram daqui, da simplicidade do evangelho que se tem aqui, do compromisso e cumplicidade de uma igreja sede com as demais igrejas, e louvado seja o nome do Senhor por absolutamente cada um dos irmãos que já estiveram conosco e que hoje estão na glória, ou então servindo ao Senhor em outro ministério, e aqueles que continuam firmes conosco, e aqueles que estão chegando, e aqueles que já chegaram, já se apaixonaram, já ficaram. É muito bonito você, quando o Senhor te chama para pastorear, Ele te dá uma visão diferente, é uma voz diferente. É interessante como Ele vai mudando o teu coração. Hoje eu estou um mar de lágrimas, é como o pessoal lá fora brinca, até batizado de boneca eu estou chorando, né? É uma loucura. É algo diferente o que o Senhor faz no coração da gente, que é chamado para o ministério. E eu me sinto muito feliz. No ano de 2000, o Senhor me separou para o ministério e estamos juntos até hoje. E agora, no presente momento, tentando guiar cada um de vós à presença do Senhor. E essa noite, depois de tanta comemoração, tanta alegria significativa, vendo inclusive que as novas gerações já estão olhando para a gente e dizendo te amo, meu Deus do céu, né? O final da apresentação de vocês foi apoteótico e único, né? Então a gente se sente feliz e a gente se sente motivado a continuar. E quando os nossos pastores começaram, eram só eles. Eles saíam deste local aqui, mais ou menos meia-noite. Aí pegava um único ônibus que descia para o plano piloto, um ônibus chamado Corujão. Aí a igreja começou a crescer. E o que tinha de demônio, irmãos? Meu Pai eterno. E era milagres, maravilhas e expulsão de demônios. Aí meus pais começaram a terminar os cultos perto de 2h30, 3 da manhã. Aí tinham que esperar o primeiro ônibus para o plano, 6 horas da manhã, para poder ir para casa. Eles moravam na 409 Sul. Mamãe chegava, tinha a felicidade, tadinha, de deitar
e descansar, porque ninguém é de ferro. E meu pai, como era servidor público, tinha que pegar uma Kombi e ir para o correio trabalhar o dia inteiro. E louvado seja o nome do Senhor. Para poder... Não, de manhã ele tinha que correr para o CEUB para estudar, porque a gente já estava perto de chegar no mundo, né? E aí, no período da tarde, ele estagiava no escritório do Amaury Serralvo e à noite ele ia trabalhar no correio. Como sobreviveu, eu pessoalmente não sei. O que eu sei é que deu certo e o Senhor foi abençoando. E aí, esta igreja foi cada vez mais tomada pelo Senhor, pela seriedade da palavra. Tivemos problemas sérios, tivemos momentos obscuros no meio da nossa história, mas que o Senhor teve misericórdia, com muito perdão, muito amor, muita lágrima, muita graça. E hoje estamos aqui, servindo ao Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E diante de tudo isso, é óbvio que, com o coração grato esta noite, eu venho pedir para que você abra o Salmo 23. Não precisa abrir, pastor, esse eu sei de cor. Sim, eu sei que você sabe de cor. Só que eu quero ler o Salmo num viés disruptivo, num viés que poucos leem. É interessante, né, irmãos? É muito interessante. A gente, quando lê a palavra de Deus, normalmente a gente divide a palavra de Deus assim. Isso aqui é para mim, que sou crente. Aquilo ali é para aquele que não é crente e está indo para o inferno, né? E a gente é muito engraçado nisso, a gente é seletivo nos textos. Eu, há 2 anos, comecei a ler a palavra do Senhor de forma diferente, pegando textos que normalmente a gente diz é nosso, e vendo neles a misericórdia de Deus para com quem não está conosco. E pegando textos que a gente diz é para os outros, e olhando para o meu coração para poder ver aquilo que o Senhor fala. Afinal de contas, é a palavra dele. E eu quero, essa noite, fazer uma leitura diferenciada do Salmo 23. Espero não escandalizar nenhum de vós. E espero que, após esta leitura com os irmãos ainda, ao final, guardem a fé e retornem semana que vem para a semana de oração. Amanhã a gente tem oração, terça tem oração, quarta tem oração, quinta tem oração, sexta tem oração. E eu espero que meus irmãos não saiam escandalizados com o pastor de vocês. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que é a seguinte. O Salmo 23 diz, o Senhor, está com S maiúsculo aí, não está? Então está falando de Adonai. Está falando dele, único, que rege, que manda, que dita, que ordena, que tem voz, o único que pode todas as coisas e pode ser claramente chamado de Senhor. O Senhor é o meu pastor. E nada o quê? Nada me faltará. O salmo então começa com a ênfase de um relacionamento. Eu tenho um Senhor, Ele é o meu o quê? Pastor. E qual é a primeira consequência? Suprimento. Nada o quê? Me faltará. Ué, mas por que então está me faltando as coisas? Bem, vamos continuar. O Senhor é meu pastor. Relacionamento. Versículo 3. Deitar-me faz em verdes o quê? Pastos. Isso significa descanso. Ué, mas por que eu estou cansado? O Senhor é meu pastor. Ele me guia mansamente às águas o quê?
Isso significa o quê? Cuidado. Ué, mas tem algo estranho. As águas não estão tão tranquilas. O Senhor é meu pastor. Versículo 3. Refrigera a minha alma. Isso significa cura. O Senhor é meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso significa direção. Mas espera aí, por que eu estou perdido? Por que tantas dúvidas? Vamos lá? O Senhor é meu pastor. Versículo de número 8. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Ele, o Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso significa não ausência de provação, isso significa fé e fidelidade, porque até no momento difícil Ele está comigo. Tá, porque eu estou me sentindo só. O Senhor é meu pastor. E segundo o versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Uau! E isso significa exaltação, né? E porque eu estou humilhado. O Senhor é meu pastor, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso significa consagração e abundância. Meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, e certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso significa promessa. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso significa eternidade. Então, porque eu quero me agarrar todo dia, todo dia, esse mundo como se o amanhã fosse perigoso. O que está havendo com esse salmo, pastor? Porque ele não está muito aplicado à minha vida. É o versículo 1, que a gente lê errado sempre. O Senhor é o meu pastor. E a gente lê, o pastor é o meu o quê? Sério. A gente lê, o pastor é o meu Senhor. Aí você quer o cumprimento da palavra. Incrível como vocês olham para mim, como se no estender das minhas mãos, e como consequência das minhas mãos estendidas, nada vai te faltar. Enquanto cada um de vós olhar para mim, o pastor, e pensar que eu sou o Senhor, você não vai ter verdes passos e nem águas tranquilas, refrigério para a tua alma, nem em sonho. Enquanto cada um de vós olhar para todos nós, meros pastores, como senhores, nos colocando numa posição que é só dele, para a honra e glória dele, para engrandecimento dele. Fique tranquilo. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, vai morrer de medo. E o pior,
Não vai ter essa história de preparas mesa perante mim na frente dos meus inimigos. Sua cabeça com óleo? E está esperando da gente bondade e misericórdia todos os dias. E acredita que eu posso te botar na eternidade no céu. Eu vim em nome do pastor, Supremo Pastor, dizer que Ele é o Senhor. E só Ele é o Senhor. E ninguém mais é o Senhor. Ninguém mais tem o poder de dizer na tua vida absolutamente nada. Ninguém tem o poder de dizer para você caminhos. Ninguém tem o poder de estender as mãos e dizer, se tu uma bênção. Ninguém tem o poder de simplesmente abrir para você tudo o que existe de glorioso, senão Ele. O máximo que eu posso fazer por você é dizer, Deus te abençoe. O máximo que eu posso fazer por você é com você chorar. É com você orar. É abrir o meu coração com você e juntos clamarmos a Ele. Minhas mãos não têm nada de especial. Minha mente menos ainda. Meus lábios menos ainda. Eu sou tão somente instrumento na mão dEle, enquanto Ele quiser e pelo tempo que Ele determinar. E acabou. O único que é o grande pastor é o Senhor. E não há pastor nenhum que possa ser Senhor. Mas mesmo assim, de alguma forma, o Senhor, que é o grande pastor, pega nós, pequenos pastores, e de alguma forma dá diante de vocês graça. De tal forma que você olha para a gente e diz, eu creio nele. De tal forma que você olha para a gente e diz, eu acredito na palavra dele. De tal forma que você olha para cada um de nós e diz, parece que ele é sério. Parece que agora vai. Parece que agora tudo muda. Eu sei disso. Eu sei que o Senhor dá graça a seus servos diante do seu povo. Mas o título, Bom Pastor, é só dele. E qualquer um que tente pegar para si, não passará de estelionatário. 171. E aí, como teu pastor, a única coisa que eu posso fazer por você é te mostrar o Senhor. Primeiro dizendo que Ele existe. Dizendo que Ele é bom. Dizendo que Ele é maravilhoso. Dizendo que Ele é bondoso. Dizendo que Ele é misericordioso. Até hoje eu recebo, ó Deus, zaps da pregação da ceia. Deus de misericórdia. Mas de vez em quando a gente tem que dizer que Ele é justo. Que com Ele não se brinca. Que paciência tem limite. Mas é Ele. Todo pastor que Ele constitui, um dia passa. Um dia fica velhinho e o teco não bate mais com o tico. E o tico não conversa mais com o teco. E aí é aquele momento em que você vê quem você foi na congregação. Eu vi meu pai velhinho, absolutamente, entre aspas, com todo o respeito, inútil em uma cama. E aí a gente sabe que a gente é amado
quando você não pode propiciar mais nada para alguém, e alguém está lá te beijando, te cheirando e te abraçando. E eu vi uma igreja inteira cheirando, beijando e abraçando meu pai. Depois vi minha mãe, no vigor da sua força, e de repente caindo, e a mesma coisa, uma igreja inteira beijando, abraçando, cheirando, orando, pedindo e intercedendo. Mas nós pastores somos isso, nós somos gente absolutamente limitada, pequena, mas que tenta te levar ao Senhor. E isso é um ato tão glorioso, tão bondoso, tão misericordioso, tão cheio de graça, que a gente consegue ainda receber graça e amor de quem a gente despendeu amor durante uma vida inteira. Eu venho então, em nome do meu pai e da minha mãe, que já estão com o Senhor, dizer algo que eles diriam hoje para cada um de vocês. Aqui em cima é muito bom. Nenhum de nós, por mais que ame vocês, quer voltar. Mas a gente agradece por cada ato de amor e carinho de cada um de vocês. Isso eles diriam. Agora, o que faz um pastor, então, querer continuar ser pastor? Porque eu tenho que falar com também gente aqui absolutamente habilitada e que está com receio de começar o ministério. E eu estou lutando com você. Você sabe que eu estou lutando com você. Você sabe que eu estou te encaminhando. E você está num medo danado. É exatamente isso. É o fato de você não ter controle de nada. E ser absolutamente controlado por ele. É o fato de você simplesmente despender uma vida inteira a favor de pessoas, sem saber se no final da vida essas pessoas ainda te considerarão. É o fato de você perder noites e noites e noites em oração, em estudo da palavra, para uma única coisa, para que o nome do verdadeiro pastor seja identificado no coração. E não há nada mais precioso que isso. Por quê? Porque são homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Então eu falo com você, meu amado jovem, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que deseja um ministério como esse. É glorioso, é maravilhoso. É dificílimo, mas é incomparável. E o único problema que você terá na sua vida é, à medida que o Senhor for te abençoando, você conseguir acalmar o coração, abaixar a crista, enfiar o nariz no meio das pernas em oração e dizer toda a glória a Ele. Só lhe deu glória. É isso. O grande perigo que nós temos, nós que estamos à frente da obra do Senhor, é a síndrome de Lúcifer. É olhar para si e dizer, peraí, só tem um trono acima do meu, que é o trono do Altíssimo. Lúcifer não quis nem o trono de Cristo, ele quis colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo. Uma coisa fantástica. Essa é a síndrome. Mas se isso não tiver no teu coração, então, o maior passo da vida será dado. Levar homens e mulheres ao Senhor. Eu morrerei feliz, de todo o meu coração, se eu puder, antes da minha morte, contemplar cada um que o Senhor me deu para ensinar, vendo o Senhor, em primeiro lugar, como Senhor. Não como qualquer um. Como aquele sobre todas as coisas. Como aquele que dirige todas as coisas.
como aquele cuja soberania e o poder está acima de absolutamente tudo. Ele é Senhor e ninguém mais é Senhor. Chegará um momento histórico. Não é porque hoje não o vemos, não o contemplamos. Mas chegará um momento histórico visível, palpável, absolutamente histórico, em que ele se manifestará. E todos cairemos de joelho. E todos confessaremos que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que não dobrar os joelhos a partir de agora? Por que não dizer, tu és Senhor? A vida não tem sentido sem ti. Tuas leis são justas. Nada foge do teu controle. Tu és soberano e um fio de cabelo não cai se não for do teu desejo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Quando a gente reconhece ele como Senhor, aí ele não é como todos os outros senhores do mundo grego, romano, acadiano, da época em que esse salmo foi escrito. Os senhores que eles acreditavam existir, dos céus, da terra. Deuses absolutamente insanos e ensandecidos com a humanidade. Deuses que adoravam brincar com o homem. Deuses que adoravam pisar os homens. Deuses que adoravam sorver o sangue humano, principalmente de crianças. Deuses que se materializavam para ter com as mulheres mais lindas do mundo os semideuses. É incrível a noção de Deus que a humanidade criou. Você já leu mitologia grega? Mitologia romana, acadiana, egípcia. É fantástica, irmãos. Não se escandalizem comigo. É fantástica. À medida que você lê, você vê a distância do verdadeiro Deus para todos os demais deuses. Quando a gente entende que ele é Senhor, ele chega ao contrário de todos esses deuses. Iracundos, difíceis. Ele chega como pastor. Ele é diferente, ele é Deus pastor. Ele é pastor Deus. De tal forma que a gente não sabe se ele é Deus, ou se é pastor, ou se é pastor, ou se é Deus, se é Senhor, se é pastor, se é Deus, se é pastor, Senhor e Deus, se é Deus, pastor, Senhor. A gente é tão único isso. Aí ele chega perto da gente e diz, vem cá. Vem para o meu colo. Eu não vou te deixar faltar nada. Vem cá. Está cansado, não está? Joga sobre mim as ansiedades. Eu cuido de você. Eu posso te levar a águas tranquilas. Eu posso refrigerar tua alma. Eu posso te guiar nas veredas da justiça. E ainda que você esteja encrencado, eu estou com você. Você não está sozinho no vale da sombra e da morte. Fica tranquilo, eu vou botar 2 guardas do teu lado 24 horas por dia. Bondade e misericórdia. Gente, que privilégio é esse? De alguém poder levar a humanidade ao Senhor. Que ao receber, ama como pastor. E isso não é privilégio só de pastores. Isso é privilégio de todos nós. O próprio Senhor disse, ide por todo o mundo e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, ensinando todas essas coisas. Deus quer ser conhecido, primeiro como Senhor, e aí Ele vem e nos trata
como pastor. Quem aqui no nosso meio está com as coisas difíceis dentro de casa? Está faltando alguma coisa? Quem aqui no nosso meio está vivendo águas intranquilas? Deita, é uma loucura para dormir. Quando dorme, é uma loucura para continuar dormindo. E sai de casa e agitação. Quem aqui está precisando de carinho e de pasto e refrigério? Quem aqui sente que todo dia atravessa o vale da sombra e da morte? Quem aqui sente os inimigos com o pé no pescoço? Você não precisa viver assim. Você não precisa viver assim. Aceita que Ele é Senhor. Abaixa o nariz. Diz que Ele é Senhor da sua vida. Abre a palavra dEle e diz: Senhor, qual é a ordem para o dia? E não abre de forma aleatória, não. Pá! Vai e te mata. Não. Não, Senhor, tem algo errado. Pá! Não demores. Não. Lê com constância a Bíblia. Todo dia a gente te manda um áudiozinho simples. 15, 20 minutos para você. Para você. Pode ficar tranquilo, é futuro pastor. Para você. Está ouvindo, gente. E aí lendo. Vamos ler do início até o final e dizer: fala, porque o teu servo quer ouve. Deixa ele ser teu pastor. E aí você vai se surpreender, porque ele vai chegar. Não como Senhor. Perto está o Senhor. Mas Ele chega abraçando, cheirando, protegendo, cuidando, amando, tratando, levantando, erguendo, cuidando. Ele nunca chega como Senhor. Ele ainda chega como pastor. Mas haverá o dia em que Ele se chegará a esse mundo só como Senhor. Então, dica. Entrega o teu caminho ao... Confia o quê? E o demais o quê? Porque Ele é o bom pastor. E conta com a gente. Os auxiliares, está entendendo? Os auxiliares. A gente está aqui. Nós vamos te decepcionar, tá? Teve um irmão que essa semana disse: me decepcionei com você, pastor. E eu pensando: meu Deus, mais um? Jesus. Ele me procurou de manhã. E de manhã é o horário que eu estou aos pés do Senhor, recebendo dEle, para poder transmitir alguma coisa para vocês. Ninguém me tira dos pés do Senhor. Mas ninguém. Eu disse: meu irmão, eu vou melhorar o pastorado. E já te aviso hoje, ele deve estar me ouvindo pela live. Ainda bem que a gente tem um pastor, né? Um grande pastor. Olha, vamos para o céu? Vamos para o céu? Todo mundo juntinho? Vamos chegar lá? Então vamos olhar para o Senhor. Não para o pastor. Para o Senhor. Porque Ele é o nosso pastor.
Combinado? E aí, quando você precisar da gente, a gente está aqui para te ajudar. E se a gente não conseguir, perde a esperança não. Porque Ele é o dono. A gente só está ajudando. Combinado? Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Talvez o Salmo 23 não esteja se cumprindo na minha vida, porque eu estou olhando para o pastor como meu Senhor. Agora vai se cumprir, porque eu vou olhar para o Senhor como meu pastor. Amém? Senhor, essa é a tua voz. É talvez a pregação mais desanimadora que uma ovelha poderia querer ouvir. Mas eu nunca vou deixar de falar a tua verdade. Dou a mim, dou a cada um deles. Obrigado pela honra que tu dás a cada um dos pastores perante cada uma das ovelhas. Muito obrigado, Senhor, isso vem de ti. Senhor, ajuda-nos a cuidar do teu povo. Ajuda a Adriana, Deus, com as crianças. Ajuda a Selma, Senhor, com os adolescentes. Ajuda, Senhor, o Elias com os jovens. Ajuda o Heloís com os homens. Ajuda o Heloís e a Eva no trabalho de casais. Ajuda, Senhor, a Geís e o Elias na administração de todas as coisas na igreja. Ajuda o Joel no evangelismo. Ajuda o Mota na secretaria. Ajuda, Senhor, o meu amado Gil, o meu amado Geraldo, a Iraci. Senhor, no trabalho de apoio essencial e fundamental. Senhor, ajuda o Cícero, Deus. Que trabalho pesado. Mas louvado seja o teu nome pela vida dele. E o Leike, Senhor. Que felicidade ver teu filho na tua presença, nos abençoando. Senhor, temos tantos pastores. Tantos pastores. A Verinha, Senhor. Num dos trabalhos mais lindos que temos. Eu quero te pedir perdão, porque eu posso estar esquecendo de nomes de pastores que todo dia fazem. Esses nomes, Senhor, são meramente representativos. E eu quero te pedir uma bênção muito especial para o trabalho mais difícil da igreja. Isso é pedido meu, Senhor. Toma Geide em tuas mãos. E abençoa todo o nosso ministério de oração. Não há nada mais pesado e difícil. E isso eu te peço. Senhor, perdoa-me, ó Deus, por esquecer algum nome, por não falar outro nome. Todos os pastores de nossa igreja, Senhor, são bênçãos. Bênçãos grandes, absolutas, completas. Pastores que já exerceram funções que foram essenciais. Eunice, que hoje está ao lado do Mota, na secretaria, mas cá já gerou gerações imensas, Deus, no teu ministério. Crianças e mais crianças, que hoje são homens e mulheres que te servem. Deus, o que falar de cada um desses meus amados companheiros de ministério? O que dizer de cada um? Eu me alegro e te agradeço por cada um deles. E eu te peço, abençoa-os com tudo. Nós recebemos uma oração específica por saúde, outra por nossas famílias. E eu, como teu ministro, abençoo a vida de cada um dos pastores. Com bênçãos materiais e espirituais
para a honra e glória do teu nome. Amém. Os nomes são meramente representativos. Eu sei que temos outros pastores, mas não vão ficar chateados. Eu tenho meu sogro, João, homem de Deus, né? Bem como vários outros. Nascimento que está enfermo. Todos vocês se sintam homenageados por esses nomes ditos e não são vinculantes os nomes. São 27. Eu esqueço às vezes meu nome. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho e pelo amor, tá?